São Paulo, o motor do Brasil, a metrópole que nunca dorme. Mas por trás dessa imagem de força existe uma cicatriz. Uma cicatriz que atravessa a paisagem, assim, há décadas. É quase como uma serpente de concreto, sabe? Que começou a se enrolar ao redor da cidade há 30 anos. Ela prometia uma nova era, mas ficou congelada no meio do caminho, com a cabeça e a cauda sem se encontrarem. Essa é a história do Rodoanel Mário Covas. E essa imagem da serpente, ela é perfeita, porque o que a gente vai analisar hoje, com base nas fontes que recebemos, é exatamente isso. A história de um dos maiores e, assim, mais ambiciosos projetos de infraestrutura do Brasil. A nossa missão aqui é entender por que uma peça que é absolutamente crucial desse quebra-cabeça, o trecho norte, ficou abandonada por mais de uma década. E o que essa retomada, assim, repentina e acelerada realmente significa. Não só para São Paulo, mas para a economia do país inteiro. Então vamos mergulhar nisso. A gente quer montar essa história, entender a promessa original, o que deu tão espetacularmente errado no caminho e como, depois de tanto tempo, essa obra monumental está sendo, ressuscitada. Então vamos começar pelo começo. Qual era o sonho? O que esse rodoanel deveria ser quando foi idealizado? A visão original que as fontes descrevem soa quase utópica hoje em dia. A ideia era criar um anel viário de 177 quilômetros, contínuos, em volta de toda a grande São Paulo. E a lógica por trás disso parece genial de tão simples, né? Criar uma barreira para que o tráfego pesado, principalmente os milhares de caminhões que só estão de passagem... Sim, e os benefícios prometidos na época eram transformadores. Não era só sobre aliviar o trânsito, sabe? Os estudos falavam em uma economia brutal de tempo, de combustível, numa redução drástica de acidentes e em ganhos de competitividade para a indústria brasileira na casa dos bilhões de reais. A ambição, assim, era redesenhar o mapa logístico do continente, consolidando São Paulo como grande hub de distribuição da América do Sul. E, para ser justo, parte desses sonhos se realizou. Os trechos oeste, sul e leste foram entregues ao longo dos anos. Quem usa sabe que eles funcionam, que trouxeram melhorias reais. Você tocou num ponto crucial. O sucesso parcial dos outros trechos é o que torna a paralisia do trecho norte ainda mais intrigante. O sistema funcionava, mas operava com uma limitação fundamental. E essa é a raiz do problema, né? A ausência do elo final, daqueles 44 quilômetros. Sem ele, o rodoanel nunca foi um anel de verdade. Era um C, um conjunto de arcos desconectados. A peça que faltava comprometia a lógica de todo o investimento que foi feito até ali. E por mais de uma década, essa peça que faltava se tornou um cenário real, visível para quem passava por ali. As fontes descrevem uma paisagem quase pós-apocalíptica, não é? Viadutos que terminavam no nada, túneis escuros inacabados, com as ferragens expostas enferrujando, virou um monumento ao ar livre do desperdício de dinheiro público. E esse abandono tinha custos muito concretos. Se a gente analisar o impacto, dá para dividir assim em 3 grandes áreas de prejuízo. A primeira é o custo humano e urbano. A Marginal Tietê, que é uma artéria vital para São Paulo, continuou a ser um estacionamento a céu aberto. Os dados indicam mais de 800 mil veículos por dia na região metropolitana, com uma fatia enorme de caminhões que, com o anel completo, simplesmente não estariam ali. E isso se traduz diretamente em mais poluição, horas de vida perdidas no trânsito e um estresse diário para milhões de pessoas. Além do estresse, tem o custo no bolso. O que significava para a economia do país ter sua principal rota logística cronicamente entupida? Significava uma perda direta de competitividade. Cada caminhão que precisa atravessar a mancha urbana de São Paulo para ir da rodovia Dutra, por exemplo, até o Porto de Santos, ele perde horas e queima mais diesel. E esse custo não desaparece, né? Ele é embutido no preço dos produtos que a gente consome e nos produtos que a gente exporta, nos tornando mais caros e menos eficientes no mercado global. E tem uma terceira camada, talvez a mais complexa de todas,
O material que a gente analisou aponta que o nome do Rodoanel começou a aparecer em relatórios da Operação Lava Jato. Quão profundo foi o impacto da corrupção nessa paralisia? Confiança. As suspeitas de corrupção, de superfaturamento, de desvios de verbas, elas minaram completamente a credibilidade do projeto. E aí a coisa vira uma bola de neve, né? A desconfiança pública e a instabilidade política tornam quase impossível conseguir o capital e o apoio para retomar a obra. E com a obra parada, o prejuízo e a frustração só aumentam, alimentando ainda mais a desconfiança. Foi um nó, assim, quase impossível de desatar. Certo, então o cenário era este. Um problema técnico gigantesco, um ralo de dinheiro e um escândalo político. Pareceu uma causa perdida. E, no entanto, contra todas as expectativas, a obra foi retomada. O que mudou? O que aconteceu nos bastidores para quebrar esse ciclo? O que as fontes sugerem é que houve uma virada de chave estratégica. Silenciosa, mas decisiva. Foi o momento em que os planejadores e o governo perceberam que o custo de não concluir o Rodoanel Norte era infinitamente maior do que o custo de terminá-lo. Deixar aquele trecho abandonado não era mais visto como um problema de engenharia, mas como uma sabotagem ao futuro econômico do Estado e do país. E por que esse trecho específico, o norte, era tão vital? O que ele conecta que os outros não conectavam? Ele é o que a gente poderia chamar de conector mestre do sistema. Ele amarra todas as pontas soltas. Imagina as principais rodovias federais que saem de São Paulo. A Presidente Dutra, que liga ao Rio de Janeiro, a Fernão Dias, que vai para Minas Gerais, e a Ayrton Senna. O trecho norte costura todas elas. E talvez o mais importante, ele cria uma via expressa, um acesso direto ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O que, para a logística de carga aérea, deve ser uma revolução. Hoje, um container que chega de avião em Guarulhos e precisa ir para o interior do estado tem que mergulhar no trânsito da cidade. Exatamente. O trecho norte basicamente cria um atalho bilionário, ligando o maior aeroporto do país diretamente às principais corredores de exportação e polos industriais. Com o anel finalmente fechado, São Paulo passa a ter um nível de controle e eficiência logística que poucas metrópoles no mundo possuem. É um ativo estratégico de valor assim incalculável. Ok, a importância estratégica ficou clara. Mas o modelo de gestão anterior tinha fracassado. Como eles garantiram que desta vez seria diferente? A solução foi uma mudança de filosofia. Sair do modelo onde o Estado era o único responsável por tudo, planejar, financiar, construir e operar, e ir para um modelo de concessão. A ideia foi transferir a responsabilidade da conclusão e, crucialmente, da operação e manutenção por 30 anos para a iniciativa privada. O Estado entra como parceiro, mas o risco da execução e a obrigação da eficiência ficam com a empresa concessionária. E isso nos leva ao leilanho de 2023, na B3. A concessionária Via Ápia venceu e assumiu essa missão. Os números são impressionantes, um custo total de 3,4 bilhões de reais. Como essa conta é dividida? A estrutura é de parceria. Desse total, a concessionária entra com o maior investimento, cerca de 2,3 bilhões de reais. E o Estado complementa com uma contrapartida de pouco mais de 1 bilhão. É um modelo desenhado para compartilhar os riscos e principalmente para garantir que a obra saia do papel e que seja bem feita. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção na análise não foram os valores, foi o cronograma. Em um projeto historicamente marcado por atrasos, as fontes dizem que as obras foram retomadas em abril de 2024, antes do prazo previsto no contrato. Isso é quase inédito em obras públicas no Brasil. Por que tanta pressa, de repente? Essa urgência é o reflexo direto dos benefícios que estão na mesa. Os estudos oficiais que embasaram a concessão projetam um impacto imediato e gigantesco. A previsão é que o trecho norte tire até 85 mil veículos por dia da Marginal Tietê. Para ter uma ideia, são 55 mil carros de passeio e 30 mil caminhões. Só isso já seria capaz de transformar a mobilidade da cidade. E o tempo? Porque no mundo da logística, tempo é literalmente dinheiro. Sem dúvida.
Um trajeto entre rodovias que hoje pode levar, 45 minutos num dia bom, com o anel completo cairia para 27 minutos. Agora, multiplica essa economia por centenas de viagens que uma transportadora faz por dia durante um ano. O ganho de produtividade é absurdo. Fora isso, a obra em si deve gerar mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. E o que você mencionou sobre a mudança no modelo de gestão me parece fundamental. Agora, se aparecer uma rachadura no asfalto, o problema é de quem? O problema é da concessionária. E isso muda tudo. Uma infiltração num túnel, uma fissura num viaduto, um erro de construção não é mais algo que pode ser, empurrada para o próximo governo. É um prejuízo direto no balanço da empresa, que terá que arcar com os custos do reparo. E pode ser multada se a via não estiver em perfeitas condições. Isso alinha os incentivos de uma forma que o modelo antigo nunca conseguiu, sabe? A busca pela qualidade e durabilidade se torna um bom negócio. Certo, o plano financeiro e de gestão parece robusto. Mas e o desafio físico, no canteiro de obras? Eles não estão partindo de uma tela em branco. Estão herdando uma década de abandono. O que isso significa na prática? Significa que o desafio de engenharia é colossal. Primeiro, pela escala da obra em si. O projeto envolve a construção ou conclusão de 107 obras de arte, como são chamadas na engenharia. A gente está falando de 63 viadutos, 44 pontes e 7 túneis, alguns com quase 1 quilômetro de extensão sobre a Serra da Cantareira. Já seria uma obra complexa se começasse do zero. Mas espere, como se conserta um viaduto que ficou 10 anos abandonado? Não é como reformar uma casa, imagino. É preciso demolir e começar de novo ou é possível recuperar essas estruturas? Essa é uma excelente pergunta. E é o cerne do problema. Uma auditoria técnica identificou mais de 1.000 falhas construtivas nessas estruturas abandonadas. Infiltrações que comprometeram o aço dentro do concreto, fissuras, desalinhamentos. O trabalho inicial, que já está em andamento, é um diagnóstico minucioso de cada uma dessas estruturas para decidir exatamente isso. O que pode ser recuperado e o que precisa ser refeito. É um trabalho de arqueologia da engenharia. E é um passo caro e demorado, mas absolutamente essencial para garantir a segurança da via. Juntando todas as peças, a localização estratégica, o modelo de investimento bilionário, a complexidade da engenharia, a impressão que fica é que esta obra sempre foi sobre algo muito maior do que apenas aliviar o trânsito. Com certeza. O que as fontes sugerem é que a briga aqui nunca foi só sobre trânsito. É uma disputa geopolítica em miniatura. Quem controla o Rodoanel, na prática, controla o acesso ao Porto de Santos. E isso dá a São Paulo uma vantagem competitiva brutal sobre outros estados que dependem dessa rota. Não é uma estrada, é uma alavanca de poder. Explique melhor essa ideia de alavanca de poder. Como um anel viário se transforma nisso? Ao otimizar o fluxo para o Porto de Santos, que é a principal porta de entrada e saída de mercadorias do Brasil, você barateia o custo de produção de toda a indústria instalada na sua área de influência. Isso atrai mais investimentos, mais empresas, mais empregos. Em um mundo onde a agilidade da cadeia de suprimentos define vencedores e perdedores, controlar o corredor logístico mais importante do país é uma forma de garantir protagonismo econômico por décadas. Por isso, a retomada não foi apenas uma decisão de engenharia, foi uma afirmação de poder. Então, o que a gente está testemunhando é a peça final de um quebra-cabeça de quase 30 anos sendo encaixada. O Rodoanel Mário Covas, que por tanto tempo foi um símbolo de ineficiência, de frustração, está no caminho para se tornar um marco, cumprindo finalmente aquela promessa antiga de integrar, acelerar e transformar a logística brasileira. Exatamente. Mas o ponto mais instigante que a análise nos deixa não é sobre o fim da obra, é sobre o que começa no dia em que ela for inaugurada. A pergunta que fica no ar é: o que virá depois? A conclusão de um projeto dessa magnitude não muda só o Waze, ela reorganiza fluxos econômicos em escala continental, pode alterar a relação de forças entre portos e estados, cria novas áreas para desenvolvimento e, literalmente, redesenha o mapa econômico do Brasil. A questão para se refletir não é mais se o anel será fechado, mas quais novos jogos de poder e
quais novas oportunidades vão surgir quando essa serpente de concreto finalmente morder a própria cauda.